Bom dia, sexto ano. Nessa semana nós vamos ver sobre a água e o problema dela no mundo em relação à escassez de água. Tentar compreender o porquê do nosso planeta ser formado por água em maioria, ter esse problema da escassez de água. E também o que levou a trabalhar essa semana foi que no dia 22 de março, na segunda-feira, foi comemorado o Dia Mundial da Água, que foi criado pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em 21 de fevereiro de 1993, com o objetivo de conscientizar e alertar a população sobre a preservação dos recursos naturais, em especial da água. Apesar da água se renovar com a chuva, ela pode virar um recurso não renovável. E saber o uso racional da água e de uma forma sustentável, porque sabendo usar, nunca irá faltar. Seria isso. E é porque o nosso planeta, apesar de ter 71% de água aproximadamente, que é 70,8%, ele é chamado de planeta água, passa por esse problema de escassez. Vou explicar com as duas tabelas abaixo. Primeiro, na distribuição de água do planeta. 97% mais ou menos da água do planeta aproximada, ela é salgada. Ela é encontrada nos oceanos e nos mares. Lembrando que a diferença de mar para oceano é que quando a água salgada do mar está próxima aos continentes, já é denominado mar. E longe dos continentes, a água salgada, oceano. E na água doce do planeta, a proporção é o seguinte, de uma forma geral na Terra: 2,14% em capas de gelo e geleiras, ou seja, nas calotas polares. 0,61%, um pouco acima de 0,5% da água do mundo, são subterrâneas, que é aquela extraída por meio de poços. 0,009% são as águas dos rios e lagos, as superficiais. 0,005% é da umidade do solo. E 0,001% é na atmosfera, no vapor de água. Para poder esclarecer melhor nisso que eu falei, temos essa segunda tabela. Aqui é a proporção de água salgada e doce. 97% da água do planeta salgada e menos de 3%, 2,5%, doce. E aqui é a proporção de água doce aqui em cima. Quase 70% nas calotas polares da água doce, que fica imprópria para o consumo. 29% por meio de poços nas águas subterrâneas. Menos de 0,5% da água doce do mundo, 0,3% dos rios e lagos, onde a maioria da população do mundo capta água e muitas vezes está poluída. E 0,9% de outras formas de água doce. E o que acontece? Para vocês terem uma noção, mais ou menos 60% da água doce já está em 9 países. Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Índia, Indonésia, China, Colômbia e Peru. E 40% nos demais países do mundo. E a água salgada ela é imprópria para o consumo. Existe um processo, mas custa bilhões e bilhões de dólares para poder abastecer a população de grandes cidades, que é a dessalinização. Ou seja, tirar o sal da água. Nem todos os países têm recurso para isso, porque custam bilhões e bilhões de dólares para a grande quantidade de pessoas. Claro que existem locais com população muito pequena, às vezes chegando no máximo 1.000 pessoas, que tem processo de dessalinização, como tem aqui no Brasil, em Fernando de Noronha, em alguns vilarejos, mas é para pouca quantidade de pessoas. Aí tem como utilizar, mas para cidades com milhões e milhões de habitantes, como principalmente algumas no Oriente Médio, Arábia Saudita, Iraque, entre outras, fica muito difícil o custo. E muitos países que têm esse problema não têm recurso econômico. E nesse mapa aqui é sobre a distribuição da água doce. Aonde está de azul, marinho, arroxado, são pouco nenhuma escassez de água, ou seja, países que ainda não sofrem ou sofrem muito pouco com a falta de água em alguns territórios. Na de vermelho, problema em relação à disponibilidade de água doce, escassez física de água.
De cinza, que não tem dados estatísticos. De amarelo, escassez econômica de água. Também a falta de recursos para poder conseguir acesso à água potável. E de laranja, são países que estão chegando ao problema da escassez de água, que estão no caminho se não houver prática consciente. E muitos desses países de amarelo e de laranja, o litro da água mineral custa até mais do que litro de combustível, de gasolina. Por causa de quê? Da disponibilidade mínima, muitas vezes são obrigados a ter que até importar água mineral. Aqui nós temos como a água doce do mundo, ela é distribuída. Aqui temos a média no mundo entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Desenvolvidos são os mais ricos e industrializados. Em desenvolvimento são os países considerados como mais pobres em relação aos desenvolvidos. E no mundo é a média de todos os países. A maioria da água doce, 70% no mundo, ela é utilizada na agricultura. E a agricultura, ela, através da irrigação, onde ela consome muito da água. E também grande desperdício, que muitas vezes a água não é aproveitada por causa do giro de hélice. Quando não tem muito recurso, não chega a molhar a plantação com eficácia. Ela é desperdiçada e pouco vai na própria plantação. Os países mais desenvolvidos com agricultura mecanizada, com técnicas modernas, consomem menos água em relação à média mundial, não chega a 60%. E nos países subdesenvolvidos, já o consumo na agricultura é bem maior, porque muitos países têm a agricultura como a base da economia. No consumo doméstico, 10% da água no consumo doméstico é da população. Nos países mais desenvolvidos tem consumo doméstico superior aos menos desenvolvidos. Na média mundial, 20% na indústria, já que na indústria, para se ter determinados produtos, 1 tonelada de produto, gastam-se em toneladas, diversas centenas de toneladas de água, ou milhares, centenas de litros de água para produzir 1 tonelada. Indústria nos países desenvolvidos, que são os mais industrializados, consome muito mais do que nos menos desenvolvidos, que têm maior consumo na agricultura em relação à indústria. Teríamos esse detalhe. Em relação ao Brasil, o nosso país é um país com uma grande concentração de água. Porém, a água é muito mal distribuída no território. Por causa de quê? Tem regiões com grande disponibilidade de água, que é o norte, que tem baixo consumo em relação à região sudeste. E na região nordeste, por exemplo, tem um problema de falta de água. O Brasil é drenado pela maior bacia hidrográfica do mundo, que a bacia hidrográfica é uma região drenada por um rio, todos os seus afluentes e seus subafluentes. E o maior reservatório de água subterrânea do mundo, um dos maiores, que é o Aquífero Guarani, boa parte da água do subsolo está no Brasil, já que o Aquífero Guarani também tem águas na Argentina, Uruguai e Paraguai, mas a maior proporção é a brasileira. Apesar disso, acontece muito de algumas partes do Brasil não ter acesso à água potável, como também que no Rio de Janeiro, alguns bairros no verão, que não tem abastecimento de água, o abastecimento parece interrompido, e muitas vezes a população tem que ter uso racional. Existem bairros, por exemplo, Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, partes de Septiba, que no verão ficam até semanas sem entrar uma gota de água da rua para abastecer. Por isso que essa grande preocupação. A nossa média, nós temos um grande desperdício de água. Precisa-se mais ou menos de 40 a 60 litros para um consumo mínimo de higiene, para a pessoa tomar banho, beber, fazer comida e todo o asseio corporal. E tem países no mundo que só tem 6% para se fazer tudo. E aqui a média do Brasil do desperdício é muito grande, ultrapassa de 100 litros por pessoa. Porque muitos não fecham a torneira quando vão escovar o dente. Ou então a pessoa vai lavar o quintal, vai lavar a calçada, para deixar a água lá jorrando e não desliga. Canos assim, muitas vezes com vazamento, fica dias, semanas. Pessoas que recebem água da rua, a caixa da água enche, não tem uma boia, fica transbordando. E quando não tem ninguém em casa, passam-se horas
Por isso que tem esse grande desperdício de água. Em relação ao recurso hídrico no Brasil, das águas, o Brasil tem 53% da água da América do Sul e 12% do mundo. A bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, que eu estava comentando com vocês, 65% está no território brasileiro. E tem uma média mais ou menos de contemplar 5% da população do Brasil, mas tem 73% dos recursos hídricos. Nesse outro mapa aqui, são os recursos hídricos versus distribuição da população. O que seria isso? A proporção de habitantes à quantidade de água existente. 68,5% dos recursos hídricos das águas brasileiras estão na região norte, com uma população de 8,4% da população brasileira. Nordeste, que tem uma concentração menor, 3%, abriga 27,7% da população. Ou seja, 27,7% da população com só 3% das águas brasileiras. Tanto que no sertão nordestino existe um problema muito preocupante da falta de água. Região sudeste tem aqui 6% da água e 41% da população brasileira. Só que na região sudeste não passa pelos problemas graves que o nordeste passa, até também por faltas de chuva em algumas áreas do sertão nordestino. Região centro-oeste tem 15,7% da água para a população de 7,4% do país. Região sul, 6,5% da água, com uma população de 14%. E até a água, os rios, muitos são poluídos. O que acontece? Não tem condição de fornecer água. Ainda existe essa grande preocupação. Tanto que até na estação de tratamento de água, tem países no mundo que já, em prédios no Japão, em alguns países europeus, eles já fazem uma mini estação de tratamento para aproveitar a água ao máximo. O que acontece muitas vezes que tem que ter todo o mecanismo de limpeza para poder chegar. Tanto que essa grande preocupação da poluição dos rios. A partir daí, vocês vão responder alguns exercícios que me mandarem pelo aplicativo em rede social. Bom dia para todos.